bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Muito obrigada pela sua companhia. Mais um domingo, com certeza, que vamos ser edificados. Que a graça do Senhor esteja contigo, que o seu lar, nesse momento, tenha paz, que o Senhor possa estar agindo nos nossos corações desde esse primeiro momento de EBD. Amém? E nós vamos iniciar com um versículo muito conhecido nosso, que eu te convido a abrir a sua Bíblia nesse momento em Marcos 16:15. Marcos 16:15. Hoje vamos ter aí um tema um pouquinho diferente do qual nós estamos acostumados. Marcos 16:15, e diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Versículo tão conhecido nosso. Hoje, depois vou compartilhar com os irmãos, porque o Senhor falou tanto comigo durante essa semana a respeito desse versículo. Mas quando escolhemos obedecer a esta ordem dada por Jesus, nós aceitamos a responsabilidade de fazer com que Cristo seja reconhecido por todas as pessoas. Ide por todo mundo. Ide, um modo imperativo do verbo ir, expressa uma ordem. Como nós já sabemos, uma ordem dada por Jesus. E nós vamos ver, irmãos, de uma maneira bem rápida e bem objetiva, devido ao nosso horário, três significados do verbo ir, desse ide, dentro desse contexto. O primeiro significado significa exportar. Primeiro significado, exportar. O que vem a ser exportar? Enviar para fora. Exportar significa enviar para fora. Isto é, levar a palavra de vida ao mundo. Irmãos, sairmos literalmente das quatro paredes da igreja. Palavra esta capaz de fazer com que o pecador venha conhecer a Jesus como seu Salvador. Então, o primeiro significado do verbo ir, exportar, sairmos das quatro paredes da igreja e levarmos a palavra ao pecador. Esse é o primeiro significado. Segundo significado do ir significa liberdade. Quando nos envolvemos nesta ordem, levamos a palavra esta que traz liberdade ao cativo no pecado. Devemos partir em busca dos perdidos e presos no pecado. O mundo para o qual Cristo nos envia é um mundo onde se desenvolve o nosso viver diário. Esse ide, essa palavra de liberdade, não é reservada apenas para os pastores e para os missionários. É lugar, devemos levar esse ide, para levar essa palavra de liberdade. Onde? Onde trabalhamos, onde estudamos, na nossa vizinhança, nossos familiares, no ônibus, nas praças, nas ruas. Então, segundo significado desse ide, liberdade. Primeiro, exportar, levar a palavra. Segundo, palavra essa que traz liberdade aos cativos. E o terceiro, irmãos, que lindo, o terceiro significado do ide significa triunfar. Triunfar. Ao dizer ide, Jesus estabeleceu para a sua igreja uma condição de triunfo. Quando a igreja vai e assume sua posição ao lado de Cristo, os triunfos podem ser vistos em todas as direções. Quando Jesus diz ide, a mim e a você, que somos as suas igrejas, ele quer fazer de nós rios para abençoar o mundo e livrá-los do pecado, do inferno, né? Do pecado, do inferno. Que em nossos corações possa cada dia crescer. Essa é a minha oração hoje. Crescer o amor pelas almas perdidas no pecado, para que as ganhemos para Cristo.
Amém? Irmãos, essa semana eu tive um depoimento que me impactou demais na terça-feira, né? Por isso, hoje, até fugir um pouquinho desse meu perfil de exortação, de fé, aí a minha palavra sempre aos domingos. A Sônia, uma pessoa que eu tenho convívio com ela, eu e minha mãe, já há muito mais de 10 anos, né? A Mir chamou a Sônia para fazer parte, naquela época ainda, da campanha mundial de oração. Então, é uma pessoa a qual nós convivemos e conhecemos a Sônia já há muitos anos. E na terça-feira, ela compartilhou comigo que ela é pastora de uma igreja, irmãos, muito pequenininha e muito simples, aí pertinho de vocês, aí em Seropédica, em São Miguel. E o perfil da Sônia, né, e da sua igreja, junto com seu marido, a proclamação do evangelho, ela evangeliza demais e a ação social. Quando eu falo ação social, é desde faxinar uma casa, cuidar dos idosos que estão precisando. É assim, muito impactante. É muito impactante a forma qual ela trabalha. E mesmo na pandemia, de uma forma bem segura, sem aglomerar, ela com sua família, tocando, louvando ao Senhor, e os membros que desejam acompanhá-la, ela tem o hábito de ir às praças pelo menos 1 ou 2 vezes na semana para poder estar orando e cantando e abençoando aquela localidade ali, né, de São Miguel. E na terça-feira, ela estava habitualmente ali cantando e as pessoas param, pedem para orar, né? E ela ajuda muito na obra social ali também. E ela estava orando, claro, de olhos abertos, porque estava em uma praça, e ela viu quando um rapaz novo, estranho, porque ela conhece bastante as pessoas ali, ele se aproximou numa bicicleta e ela viu que era desconhecido, um rapaz novo, e ela viu algo estranho, que quando ela estava orando, achou que fosse um facão. E ela ficou atenta e terminou a oração, ela se aproximou naquele rapaz. E ele, muito agitado, ele falou assim, não, eu sou uma pessoa de bem, mas eu quero um pastor. Cadê o pastor? Eu quero uma oração. E ela chamou o seu marido, Vitor, e ele foi conversar, ficou ali um tempo conversando e orando. Irmãos, nós costumamos ver isso na televisão, mas aí em São Miguel, muito pertinho de nós, aquele rapaz, ele estava com aquele instrumento, ali aquela ferramenta, melhor dizendo, que parecia uma enxada, algo assim, quando a Sônia olhou melhor. Ele estava indo para matar toda a sua família, sua esposa, seus filhos, e depois tirar sua própria vida. E nem ele sabe explicar como. Ele mudou todo o seu trajeto e ele passou ali naquela pracinha, naquele momento. Porque ele não mora ali, ele mora aí ao redor, mas não em São Miguel. Então, o Vitor conversou muito com ele, orou muito com ele, e ali as cadeias do inferno, elas caíram por terra. Amém? Então, isso impactou demais na terça-feira, porque principalmente a pandemia, ela tem feito com que nos tranquemos dentro do nosso eu, uma forma de proteção, né? Mas não podemos esquecer que a ordem é de pregar o evangelho, né? Miriane também passou por uma situação bem complicada no seu trabalho, também com pessoa que tirou a sua vida. Então, os tempos eles são muito difíceis e nós precisamos de, realmente, não é nos expor, não estou falando que ninguém tem aqui que lotar praças, que não cuidar da sua saúde, mas nós precisamos pregar o evangelho, porque a taxa de suicídio, irmãos, está altíssima. E aquele rapaz, ele disse várias vezes para o Vitor, falou assim, essa voz vem falando comigo e agora ela está muito forte. O diabo, ele tem. Os seus demônios têm trabalhado na mente das pessoas, mas que isso seja repreendido. E que nós, irmãos, que gostamos tanto de receber esse alimento no domingo de manhã, esperamos à noite o nosso pastor na live, terça-feira temos mais alimentos, mas nós possamos compartilhar essa palavra. Aquela igreja, através da Sônia, ela exportou o ID, ela
levou liberdade para as pessoas através da palavra. E a igreja de Cristo ali triunfou. Aleluia! Glória a Deus! Através daquele rapaz. E que a nossa oração agora nessa EBD seja: Senhor, usa-me da maneira melhor, que eu possa alcançar pessoas nesses tempos tão difíceis. Ontem eu vi 15,5% foi a taxa de separação dos casais que aumentou no mesmo período do ano passado. 15,5%. Então, precisamos realmente de estar orando pelas nossas famílias e pelas pessoas que estão afastadas do Senhor Jesus e não conhecem a palavra. Amém? Feche seus olhos nesse momento e vamos orar. Senhor, a tua presença, Pai, nós queremos te agradecer por mais uma semana que a sua graça esteve conosco, que estamos aqui alegres na tua presença. Obrigada pela tua palavra, que ela é viva e eficaz. E nesse momento, Pai, a nossa oração nessa manhã é que tenhamos essa disposição de pregarmos o teu evangelho. Que todo medo, que toda vergonha, muitas vezes o inimigo quer dizer que não somos capazes, que vamos incomodar as pessoas, mas que essa voz também seja repreendida dos nossos corações. E queremos dizer nessa manhã: usa-me, Senhor, que possamos ser instrumentos da tua vontade, que possamos proclamar a tua palavra nesses dias tão difíceis, Pai, de pandemia, onde as pessoas estão tão desesperadas, Senhor, onde o inimigo tem falado, tem, Senhor, se manifestado na vida das pessoas, mas que a tua igreja se levante, Pai, em nome de Jesus, que não possamos perder oportunidades com os nossos vizinhos, nas ruas, no ônibus, nas oportunidades que tivermos, Pai, usa-nos. Ó Espírito Santo, trabalhe nas nossas vidas, nos dê, Senhor, a palavra certa, o momento certo para pregarmos a tua palavra. Te entrego em tuas mãos a vida de cada irmão, de cada irmã aqui presente. Te agradecemos pela vida do Paulo, que completou um ano mais de vida. Obrigada porque o Senhor tem nos abençoado ricamente nesses tempos difíceis. Coloco nas suas mãos a vida do nosso pastor. Use-o, Pai. Proteja-o, Pai, também de toda a investida do inimigo, ele e a sua casa. E fale conosco, e que sejamos praticantes da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, né? Que experiência tremenda. Nós vamos hoje dar continuidade, então, ao nosso estudo de estilo de evangelização. Estamos pensando em fazer no domingo que vem também uma programação através do Zoom especial, onde, com a ajuda da Miliane, nós devemos estar dividindo, né, as salas para que nós possamos estar refletindo de uma forma mais pessoal, né, no seu grupo, sobre essas últimas lições nossas, né? Aí, no transcorrer da semana, ou depois no final da nossa aula de hoje, a Miliane depois pode mais ou menos falar para nós como que isso pode funcionar no domingo que vem, ok? No domingo que vem. Nós queremos também convidar a você para o nosso culto de logo mais à noite, né, às 19 horas, tanto presencial quanto online, e vamos então nessa tarefa, né, nesse mover de nos tornarmos relevantes na pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é um pré-requisito para a volta de Jesus, né? A pregação do Evangelho também é um pré-requisito para a salvação das vidas, né? Que é o assunto mais importante que envolve os seres humanos, que é a questão da salvação ou a perdição, né? Nós vivemos num tempo onde há muitos problemas, muitas dificuldades, mas esse é o assunto principal, né, que envolve o ser humano, se ele vai ser salvo ou se ele vai ser perdido, se ele vai para o céu ou se ele vai para o inferno. Muitas vezes esta questão tão fundamental fica em segundo plano
no nosso modo de viver e de expressar também o cristianismo. Eu vou agora aqui compartilhar com você, né, a nossa aula de hoje, pedindo a Deus que Deus possa realmente nos abençoar, né, para que nós possamos estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio, né, de que há também no mundo hoje um movimento para que nós possamos estar nos tornando crentes, adaptados a essa nova realidade. E eu quero sugerir, então, essa literatura aqui, né, o Cristão Contagiante, da editora Vida. Você pode adquirir esse livro através da Amazon, por exemplo, né, ou outra plataforma que você utiliza, né? O Cristão Contagiante é um livro bem interessante para que você possa se adequar às exigências do nosso tempo e pregar o Evangelho, então, de uma forma relevante. Então, eu recomendo a leitura desse livro aqui, Cristão Contagiante, do Bill Hybels, né, do Mark Miltberg, da editora Vida. Né? Se você tiver a condição de adquirir, é um bom livro para que você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ainda se tornar uma pessoa mais eficaz. Agora está sendo colocado assim de uma forma intensa a necessidade do evangelismo digital. O evangelismo digital é a prática que nós vamos estar desenvolvendo e vendo, né, muitos debates, muitas conferências falando a respeito, muitas palestras falando a respeito disso. Ontem, por exemplo, foi o Dia Mundial da Evangelização. Também ontem foi o lançamento oficial da campanha Esperança Rio, né, que vai acontecer com a vinda do Franklin Graham, filho do Billy Graham, em dezembro aqui no Rio de Janeiro, e as igrejas estão então sendo mobilizadas para esse evento, e essa entidade tão respeitada está oferecendo também muito material, condições para treinamento nessa questão de um evangelismo mais prático que envolve todo mundo na igreja, né? Então, nós podemos perceber que, apesar da pandemia, existe um movimento sério, né, que nos faz se alegrar nessa questão da proclamação do Evangelho e vendo, então, como a nuvem de Deus se move, né, e que há meios, então, para, nesse tempo difícil, nós nos tornarmos, de forma eficaz, né, proclamadores da verdade de Deus. Nós temos estudado, então, sobre os estilos de evangelização. E nós podemos afirmar, né, que Deus gosta de usar pessoas comuns e simples de maneiras surpreendentes e emocionantes. Né? Essa tarefa do evangelismo é uma coisa muito interessante, que nós podemos perceber de que talvez a maior eficácia da evangelização não está naquelas pessoas que se consideram preparadas, né, teologicamente para isso. Na verdade, até aquelas pessoas que têm uma fé simples, geralmente elas têm um impacto maior na vida daquelas pessoas que estão à sua volta, que fazem parte do seu grupo de evangelização. Né? Então, vendo a mobilização, o interesse de muitos irmãos em relação a esse estilo de evangelização, eu quero que você realmente leve isso muito a sério, porque isso vai fazer com que você possa estar exercendo a função de sal e luz com impacto, né? Fazendo então com que a verdade do evangelho chegue no coração das pessoas. Né? As características, então, de um evangelho bem-sucedido, porque, às vezes, dentro dessa questão dos estilos, nós, às vezes, achamos que não estamos adequados, que nós não temos condição para fazer
o desempenho dessa tarefa tão interessante ser feita por uma pessoa como eu, como você. Mas eu quero dizer para você, então, de que existem algumas características para um evangelismo bem-sucedido. E a primeira característica é que ele deve ser natural, né? Paulo encorajou a Timóteo, os membros da igreja de Éfeso, a fazer um trabalho de um evangelista. E aí, o esforço para fazer com que você descubra o seu estilo de evangelização é para realizar essa tarefa de uma forma natural, de uma forma em que você possa ser seguro, né? Por isso, nós podemos dizer de que a melhor maneira de expressar o evangelho é de uma forma natural, né? Tem algumas pessoas que pensam, então, de que tem que impostar mais a voz, né? Que tem que ter alguma característica especial de eloquência, né? Mas para fazer o trabalho de um evangelista, você deve ser o mais natural possível. E uma forma de ser natural é descobrir o seu estilo próprio de evangelização. Mas, além de ser natural, né, também o evangelismo que faz diferença nesse tempo especial que nós estamos vivendo é o evangelismo pessoal, né? Ele deve ser natural, mas ele deve ser pessoal. Já está comprovado de que a evangelização através da amizade é o método mais eficaz do evangelismo para esse tempo em que nós estamos vivendo. Aí, então, é interessante de você guardar, então, essa expressão, relacionamento íntegro, né? O desenvolvimento do relacionamento íntegro, intencional, em que você se envolve com pessoas não crentes, visando trazê-las para conhecer a Jesus como Salvador. E nós vemos, então, de que os relacionamentos íntimos têm sido chave para abrir o coração do descrente, ok? Aí, o que seria, então, um relacionamento íntegro? Desenvolvimento de amizades autênticas e confiáveis, onde você se propõe a influenciar e não ser influenciado, né? Então, na prática do evangelismo, Deus fala para você que ele tem que ser natural, né? E que tem que ser também pessoal. Todos nós temos relacionamentos com familiares, com amigos, né? E agora, então, tem esse desenvolvimento e também haverá muito treinamento nessa questão do evangelismo digital, né? Que até para evitar as aglomerações, essa coisa toda, e porque também nessa era, então, que vivemos, a questão digital é muito divulgada e as pessoas têm muito acesso. Mas, mesmo assim, o evangelismo continuará tendo essas duas características. Ele deve ser natural e deve ser também pessoal, né? Além disso, ele precisa ser verbal, né? Nós precisamos falar para as pessoas que nós cremos em Jesus como Salvador, que eles precisam tomar uma decisão, que o pecado faz a separação entre Deus e os homens, mas que Jesus morreu por nós na cruz, e quando nós o aceitamos como Salvador, nós vamos para o céu. Então, essa forma simples de você falar do Evangelho vai fazer com que o Espírito Santo possa ter espaço para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes, até, nós falamos para as pessoas que nós vamos orar por elas. E isso é bom. É até uma porta de entrada para que você possa estar iniciando uma conversa espiritual. Mas, além disso, é necessário também que nós possamos dizer para as pessoas que elas precisam tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Isso é mais do que convidá-las para ir para uma igreja evangélica, né? E nós até vemos isso como uma consequência, mas prioritariamente você vai estar explicando o evangelho de uma forma simples. Deus nos ama, o pecado faz separação entre nós e Deus, mas Deus se propôs a continuar nos amando, e a maior prova disso foi Jesus morrer na cruz do Calvário por nós, e a Bíblia diz que ele ressuscitou, e em cima, então, dessas verdades, eu preciso tomar uma decisão por livre e espontânea vontade, verdadeira, né? E aí nós precisamos estar verbalizando isso.
Nós vivemos um tempo de tanto mau testemunho de pessoas que estão ligadas ao Evangelho, que às vezes ficamos receosos de falar para as pessoas da necessidade que há deles se posicionarem e se tornarem crentes em Cristo Jesus. A Bíblia diz, então, que como crerão naqueles que nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. Então, esse versículo é bem claro para mostrar para nós que palavras não substituem ações e nem ações substituem palavras, né? Há um equilíbrio, uma necessidade que haja testemunho, né? Através das nossas ações e que haja testemunho também através das nossas palavras. Esse é o evangelho completo, que é o poder de Deus, a salvação de todo aquele que crê. Então, nós precisamos entender isso, de que as características do evangelho deve ser natural, né? Ele precisa também ser pessoal, né? E ele precisa ser verbal. Além disso, de natural, pessoal e verbal, ele precisa também ser coletivo, né? Ser coletivo. O que significa isso? Que nós precisamos incluir, né, outras pessoas que já são crentes para se envolver com esses interessados no Evangelho, né? O ciclo de amizade, então, na igreja, deve ser um ciclo estratégico. Nós possamos, irmãos não crentes, levá-los atividades, né, com outras pessoas que já são crentes em Cristo Jesus, para que essa pessoa que está sendo evangelizada possa conhecer a família de Cristo, por causa também da questão de que um estilo complementa o outro, né? E aí nós precisamos entender a tarefa da evangelização como uma grande corrente, então, né, onde nós somos um elo, né? Nós somos apenas um elo. E então entender de que muitas vezes também a questão da evangelização através das amizades é um processo, não é necessariamente um ato de que você vai definir tudo num dia. Não, você primeiro desenvolve a amizade, ganha confiança, né? E depois disso, então, você aproveita uma oportunidade para falar da sua fé e você também tenta incluir aquela pessoa nas suas amizades cristãs sólidas, que você sabe, então, são pessoas que dão bom testemunho, né? Então, eu quero deixar isso para você orar durante essa semana e você falar com Deus, Deus me ajude a desenvolver um evangelismo bem-sucedido. E, para isso, eu preciso ser natural, né? Sem aquele evangeliquez forçado, né? Sem aquela impaciência de tentar resolver tudo num dia só, né? De ser aquela coisa bastante mecânica. Por isso você precisa pedir a Deus que Deus possa te dar uma estratégia, né? Além disso, deve ser pessoal, então você deve pensar no seu ciclo de amizade, as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que você ama, né? Nós somos pais, mães, então eu creio de que um bom campo missionário para nós a nossa própria casa, né, de nós estarmos conversando sério com os nossos filhos sobre a necessidade que eles têm de ter Jesus como Salvador, de assumir, então, uma posição ao lado de Jesus, aproveitando também esse tempo, né, porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil, mas acabou também se transformando num tempo de oportunidade, porque muita gente que não dava ouvido para o Evangelho nesse período aprendeu a dar ouvido por necessidade ao Evangelho, né? E o nosso ciclo também de amigos, né? No trabalho, também nossos vizinhos. Nós precisamos estar, então, aprendendo de que a melhor estratégia do evangelismo bem-sucedido é dele ser também pessoal, natural, pessoal, precisa ser verbal, né? Insisto nisso, porque tem muita gente que fala, não, o testemunho vai falar, né? Mas muita gente vai achar de que você é uma pessoa diferente, mas não vai saber a razão pela qual você é diferente. Você precisa verbalizar
a verdade do Evangelho, como crerão naqueles que nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, né? Deve também ser coletivo, né? Todo evangelismo deve incluir o passo, então, de levar pessoas interessadas ao seu convívio maior, né? E você não precisa, então, partilhar a sua fé sozinho. Nós vamos ver alguns estilos ainda hoje, né? Mas eu quero relembrar alguns dos estilos para que isso possa ficar bem gravado na sua mente, daí a nossa insistência. Então, o confrontador, ele é incisivo, ele é ousado, ele é direto ao ponto. Semana passada, alguns comentários falaram de que tem algumas pessoas que expressam este estilo de forma mal educada, né? Mas o propósito não é esse. O propósito é de que a pessoa naturalmente ela é direta. Então, se naturalmente ela é direta, né? Se ela verbaliza de uma forma incisiva, né? Ela vai direto ao ponto, que significa dizer que ela tem o estilo predominante na vida dela, seja o estilo confrontador, ok? Ter cuidado com aqueles perigos que nós já falamos, né, anteriormente, mas é só para que você possa estar entendendo, então, de que o confrontador, né, de uma forma natural, ele é incisivo, ele é ousado e ele vai direto ao ponto. Talvez essa seja a sua maior característica no seu modo de se expressar, inclusive também seria a sua maior característica na prática da evangelização. Então, também não fique com medo de descobrir o seu estilo e pensar, então eu sou confrontador, então sou mal educado? Não necessariamente, né? Você tem que ter cuidado, que talvez isso possa ser um perigo que você tem que pedir a Deus para dosar, né? Mas nós convivermos com pessoas que têm um estilo confrontador no evangelismo é muito interessante, porque a pessoa é direta e a palavra daquela pessoa alcança o coração de muitos. O Espírito Santo age de uma forma tão tremenda que nós ficamos impactados até. Assim, puxa, fulano foi tão direto e a pessoa se quebrantou, né? Rapaz, talvez eu não tivesse coragem de ser tão direto assim, mas nós saímos com aquela convicção, mas precisava, né? Aquela pessoa precisava de alguém que realmente pudesse ser tão direto com ela, porque ela precisava ouvir aquelas verdades, né? Então, nós louvamos a Deus pelas pessoas que têm um estilo confrontador, né? Também nós falamos do estilo intelectual, né, que é essa apresentação lógica e racional, né? Nas pessoas, então, que têm uma tendência natural para argumentar. Então, a pessoa também ela gosta de estar levantando perguntas para trabalhar, então, ideias e evidências. Então, aí tem algumas pessoas, por exemplo, que ela tem o estilo testemunhal, que nós já vimos já antes. Então, ela apresenta, então, essa pessoa que ela está evangelizando, depois de um testemunho e tal, ela apresenta para alguém que tem um estilo intelectual, né? Isso, então, complementa, né, a possibilidade daquela pessoa que está sendo evangelizada de entender o evangelho de uma forma mais plena. Okay? Por isso que nós precisamos entender, né, a prática dos estilos como elos de correntes, né, que precisam ser feitas de forma coletiva, onde haja complemento de uma atividade para outra, porque isso vai fazer, então, com que a proclamação do evangelho possa se tornar mais eficaz. E nós aprendemos, então, de que a tarefa de evangelizar deve ser coletiva, né? Deve ser natural, deve ser também verbal, né? Então, nós precisamos estar entendendo que é uma bênção também ter pessoas com o estilo intelectual, que tem essa facilidade de apresentar de forma lógica e racional o Evangelho, de partir, então, de um versículo da Bíblia, de explicá-lo, então, de uma forma didática, né? Mas nem todo mundo tem esse estilo, e a gente precisa entender, então, de que não existe estilo certo e nem estilo errado. É a forma como Deus nos fez. Alguém pode pensar assim, eu tenho um estilo confrontador, mas eu não gosto de ser assim. A maneira como Deus te fez. Eu queria tanto ter o estilo intelectual, né? Mas, de repente, você tem um estilo testemunhal. Todos eles, então, são usados pelo Espírito Santo e nós precisamos estar só discernindo qual é a melhor maneira que nós nos sentimos à vontade
para estarmos pregando o Evangelho. Lembra, porque a proclamação do Evangelho tem que ser natural. Depois nós falamos também sobre o estilo testemunhal, né? E aí uma máxima seria essa aqui: se Deus fez comigo, Ele fará também com você. Então, o estilo testemunhal é a marca de pessoas que não gostam de entrar em debate teológico. Eles entendem, então, de que o testemunho tem força suficiente para levar as pessoas a se quebrantarem na presença de Deus. Aí é lógico que pode-se ter uma pessoa que tenha como estilo predominante o testemunhal, mas também possa ter um pouco do intelectual. E aí, então, ele consegue equilibrar essa questão de não entrar de forma profunda em debate teológico, mas consegue explicar o Evangelho de uma forma didática, ok? Mas uma pessoa que ela é essencialmente testemunhal, ela evita a confrontação, não é? Então, ela não vai dizer para as pessoas, você vai para o inferno, né? Ela vai sempre naquela perspectiva de que a vida daquela pessoa pode ser transformada. Então, se a pessoa perguntar, mas eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Aí você vai falar, olha, eu quero contar para você a minha história. Então, a pessoa não entra necessariamente num texto bíblico que vai dizer se a pessoa vai para o céu ou para o inferno. Vai dizer, não, da mesma forma que Deus transformou a minha vida, pode transformar também a sua. E demonstra isso através da sua história pessoal ou de uma história impactante que ela conheça, que tenha acontecido na vida de alguém nessa questão da proclamação do Evangelho, né? Então, geralmente, ela tem muita facilidade de falar da sua experiência de um modo bastante confiante, né? E o exemplo prático para esse estilo é o cego de nascença, que ele vai dizer, então, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Uma coisa interessante também, dentro do testemunhal aqui, é de que o testemunho não precisa ser dramático, sensacionalista, né? Pode ser uma coisa simples de você ter esse estilo e dizer, ó, antes de aceitar Jesus, eu era uma pessoa bastante introvertida, eu não conseguia dormir, tinha muitos pesadelos, eu era preso no cigarro, na bebida, e depois, então, que eu vi a verdade do Evangelho, né, através de um amigo, e aí, então, ele orou por mim, eu senti a presença de Deus, e depois daquele dia, eu posso dizer para você de que aquela vontade louca de fumar foi diminuindo, ou automaticamente eu comecei a sentir nojo do cigarro, e a minha vida mudou a partir de então. Então, quem tem um estilo testemunhal não precisa necessariamente ter uma experiência bombástica, foi feiticeiro, né? Drogado, assassino, não necessariamente precisa ser nesse nível, né? Mas a pessoa que tem esse estilo, então, vai contar com bastante ênfase a questão, então, da sua experiência de vida. Volto a dizer de que você pode ter estilos mesclados, né? Mas você vai ter, sem dúvida alguma, um que seja predominante. O exemplo, então, para o testemunhal é o cego de nascença de João, no capítulo 9. Falamos também do estilo interpessoal, que busca atrair pessoas para Jesus através de amizades. E aí, então, são pessoas calorosas, comunicativas, estabelece níveis de confiança, comunicação reais e profundas, né, com pessoas que você acabou de conhecer, e aquelas pessoas, então, começam a olhar para você como um amigo, como alguém que realmente merece confiança, se alegra com a sua chegada. Então, você estabelece isso de uma forma bem, bem simples, mas com muita profundidade, né? Gosta de longas conversas com alguém que está querendo evangelizar, gosta de receber pessoas em casa, partilhar refeições e passar um tempo conversando, tomando uma Coca-Cola e contando histórias, e ali, então, estabelecendo um nível de amizade de uma forma mais profunda. Geralmente, quem tem o estilo interpessoal desenvolve amizades assim, vai na feira, né, e conversa lá com o laranjeiro lá, e aí, de repente, então, na outra semana, volta de novo, e aí, daqui a pouco, aquela pessoa que trabalha na feira vai dizer, rapaz, eu sinto saudade das nossas conversas, é muito agradável conversar com você. Aí, quando se tem, então, uma festa,
Aí, então, essa pessoa que é o comprador, né, convida, ou senão você também é convidado, né? Aí, quando você chega na casa de alguém e fala assim, não, esse camarada que eu conheci ele na feira, né? E ele começou a conversar comigo e eu gostei muito dele e tal, e abre a porta, então, para que haja a proclamação do Evangelho, né? Nós conseguimos identificar aqui nos nossos estudos algumas pessoas do nosso convívio aqui, né, que tenham alguns estilos, né, e de pessoas também famosas. Nós falamos sobre o estilo confrontador, aí listamos algumas pessoas, né, o que tem assim esse estilo de uma forma mais gritante e que não necessariamente todos gostam, é o Silas Malafaia, mas ninguém pode dizer de que ele não é bem definido dentro dessa questão do estilo confrontador, né? Mas não necessariamente nós devemos tê-lo como um exemplo, né, para todas as pessoas que têm esse estilo. Na Bíblia nós temos João Batista, na Bíblia nós temos Pedro, né, que tem o estilo confrontador, o estilo intelectual nós temos Paulo, o estilo testemunhal nós temos o cego de nascença, né? Vimos até também a semana passada que a nossa irmã Sheila tinha do estilo testemunhal e interpessoal, né? Depois nós vamos ver que ela também tinha um estilo convidativo também, né? No estilo interpessoal também, eu vejo o João, né? O João da Luísa, com esse estilo aqui, de uma forma bem definida também, né? E o exemplo bíblico, então, é Mateus, né? O Mateus da Bíblia tem o estilo interpessoal, que ele é chamado por Jesus e ele desenvolve amizades, né, com pessoas, então, e leva para um ambiente, né, onde pudesse essas pessoas ouvirem falar de Jesus de uma forma mais intensa, ok? Então, esses são os estilos que nós vimos. Agora, nós vamos falar um pouco da samaritana, a convidativa, né? Que nós podemos perceber, então, que foi uma mulher que teve um encontro com a presença e com o poder de Jesus, né? E, geralmente, quem tem esse estilo é hospitaleiro, né? Explosivo, gosta também de estabelecer novos relacionamentos, é comprometido com o que acredita, mas a diferença clássica entre o convidativo e o interpessoal é que o convidativo chama as pessoas para participarem especificamente de programações da igreja, né? E ela, então, programações que têm uma ênfase evangelística para levar as pessoas para a igreja. O interpessoal gosta de levar as pessoas para a sua própria casa e desenvolver amizade. O convidativo gosta de convidar as pessoas para irem para programações da igreja com ênfase evangelística, ok? Mas eles desenvolvem amizade, são persuasivos, gostam de estabelecer relacionamentos, mas a ênfase está nessa, de que o convidativo geralmente convida pessoas para participar de programações evangelísticas e geralmente na própria igreja, ok? Não necessariamente na sua própria casa. Então, vai ter uma conferência evangelística, né? E aí o pastor chega lá na frente e fala, nós precisamos trazer visitante. A pessoa que tem um estilo convidativo leva 15, né? Ele leva as pessoas para ouvir o evangelho, tem um perfume especial de que ela convida as pessoas e as pessoas vão para a igreja. Se o pastor convidasse, elas não iriam, né? Se a pessoa com estilo confrontador convidasse, elas não iriam. Quem tem um estilo convidativo, então, e ela só faz isso na igreja, né? Praticamente, ela convida pessoas para participar de encontros na igreja. E aí, então, os seus convites são atendidos, né? O exemplo prático bíblico é da samaritana, então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade, disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Né? E a Bíblia vai dizer que as pessoas foram mesmo ouvir a Jesus através inusitado desta pessoa. Aí é lógico que nesse estilo há também alguns perigos, né? Porque no estilo convidativo eles não gostam de ouvir o não como resposta, né? Quase que obrigam as pessoas, não, você vai,
você vai ter que ir, né? E às vezes, então, são taxadas de chato, porque às vezes não parece lógico, a pessoa não quer saber se a pessoa tem outro compromisso, mas ela vai ficar ali no pé da pessoa até que ela possa ceder. E por isso, então, o perigo é de sufocar as pessoas com grandes e persistentes doses de convites, ok? Às vezes se torna inconveniente, né? Pode assumir um radicalismo irracional, né? Ser chamado até de fanático, né? Tem pouco envolvimento com eventos que visam investimento na vida dos irmãos. Por exemplo, as programações da igreja que envolve outro tipo de atividade que não seja evangelismo, ela não acha importante. Ela acha só importante os eventos que tratam da evangelização, ok? No transcorrer do meu ministério, eu tive contato com algumas pessoas com esse belo estilo convidativo, né? Lembro de alguns de que em programações da igreja eles tinham facilidade, por exemplo, hoje ele é pastor, o pastor Renato Arruda, que inclusive até está entubado com Covid nesse período agora, né? Na época em que ele chegou à igreja, a esposa dele havia sido tirada milagrosamente lá de uma forma impactante dos terreiros de Macumba, e ele também era da Macumba, mas aí começou a ver da esposa e começou então a ir na igreja. Mas ele começou a ir na igreja para ver se a esposa dele estava de caso com o pastor, né? E aí então, chegando na igreja, ele teve a oportunidade de ficar de longe, foi convidado para sentar e tal, mas não fez isso, e ouviu o evangelho, aceitou Jesus como Salvador, né? E aí me convidou, né, para que eu pudesse ir na casa dele, para tirar aquelas coisas da macumba lá e tal. E nós fizemos isso, e ele se tornou, então, um crente de verdade. E ele tinha esse estilo convidativo, né? Ele era feirante na época, tinha uma Kombi, né? E literalmente ele enchia a Kombi para levar os seus convidados para a igreja, né? Então, nas programações da igreja que tinha ênfase evangelística, ele levava 8, 16 pessoas de uma vez só, usando a Kombi para isso. E uma coisa marcante era essa, de que ele, de uma forma simples, convidava as pessoas e as pessoas iam para os eventos, né? E aquilo até me assustava, né? E depois, então, ele fez seminário, agora ele é pastor, está passando por esse período difícil, teve uma piora a semana passada, mas ontem a filha dele, né, que eu convivi com a família toda há muitos anos, passou para mim de que ele está melhorando, né, e já tem a perspectiva dele ser estubado, para a glória de Deus. Mas ele era uma pessoa, o Renato Arruda, pastor, peço até para você orar por ele, agradecendo pela melhora que teve, mas que Deus possa fazer uma obra completa. Tinha esse estilo convidativo de uma forma muito clara, muito específica. Talvez você conheça alguém na igreja de agronomia que tenha esse estilo. Eu ainda não consegui identificar, né, além da Sheila, uma outra pessoa que tivesse esse estilo, ok? E, por fim, a Dorcas, a prestativa, né, que evangeliza prioritariamente através da ação social, né? Paciente, centrada nas outras pessoas, realiza-se ajudando as pessoas, né? E aí tem essa prática de amar mais através de ações do que palavras. Não ver se a pessoa ela é digna ou digna, procura analisar a situação da pessoa com uma necessidade, né? Então ela se propõe a ajudar, ok? O exemplo bíblico é Dorcas a prestativa, né? Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmola. Pedro foi com eles. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando estávamos com ela.
Atos 9, 36 e 39. Você conhece essa história? E aí, então, essa mulher, então, que tinha esse estilo prestativo, ela morreu, né? E aquilo foi um choque para a comunidade. Pedro foi até lá e a ressuscitou, né? Mas uma das marcas, então, da história de Dorcas não é somente de que ela ressuscitou dentre os mortos, é de que ela era prestativa, usava a prática das boas obras para que pudesse trazer as pessoas para conhecer a Jesus. E foi muito bem sucedida nisso, porque juntou muita gente para que pudesse aceitar Jesus como Salvador. É só você ver o livro de Atos, né? E também a carta de Paulo aos Filipenses, né? Que nós sabemos, então, que o papel fundamental que ela teve para juntar pessoas para que fosse fundada, então, aquela igreja. Nesse estilo prestativo tem que se ter alguns cuidados, como também dos demais. Excessivamente tolerante, né? Às vezes desleixado consigo e com a família, né? Às vezes pode ter o perigo de ser legalista, né? Buscando ser aceito pelas coisas que faz, né? Critica também de uma forma bem direta as pessoas que não têm essa aptidão, né? Tem dificuldade em verbalizar o que pensa e sente, né? E às vezes também fica assim, eu não tenho condição de fazer uma outra coisa, o meu trabalho é esse, de abençoar a vida das pessoas através da ação social, né? Mas também tem muitas características positivas. O que eu quero dizer também é que você tendo estilos não significa dizer que você tem todos esses defeitos, né? Ou esses perigos aqui que nós colocamos. Pode ser que o Espírito Santo já tenha trabalhado em você, e se você tiver um estilo mesclado, né, pode ser então de que a característica de um outro estilo possa substituir uma deficiência de algum outro estilo que talvez não seja predominante na sua vida, ok? Eu vejo, assim, dentro dos estilos aqui, eu vejo algumas pessoas da igreja, então, que se encaixam de uma forma bem direta, talvez até porque eu tenho um pouco mais de contato com elas, em alguns dos estilos aqui que nós colocamos, né? E aí você também pode ir pensando nas pessoas que você conhece, né? E também colocando esse nosso estudo para uma autoavaliação, para que você possa estar chegando a essa conclusão sobre o seu estilo dominante, né? Aí, a semana que vem, nós vamos estar fazendo assim, uma aula mais dinâmica, né? Vou ver se eu consigo passar, de alguma maneira, um questionário, né, que possa ajudar a você a se identificar através de respostas que você vai dar a esse questionário com seu estilo predominante e também com, né, o complemento talvez de alguns outros estilos que você tenha, e isso possa te ajudar de uma forma melhor. Vou ver como é que a gente pode fazer isso, de passar com antecedência para você esse questionário, para que você possa, durante a semana, né, um pouquinho, talvez da metade da semana para lá, para dar um tempo para a gente pensar como isso pode chegar na sua mão. Você pode pegar lá na igreja, ou a gente vai arrumar um jeito de passar aí através da rede social, alguma coisa assim. E você, então, avaliar, e a semana que vem, então, nós temos essa aula prática, dinâmica, para que nós possamos estar ajudando a você, e você também tirar talvez algumas dúvidas que tenha em relação a essa questão dos estilos de evangelização, ok? Nós precisamos estar, então, nos colocando nas mãos de Deus para ser usado do jeito mesmo que Ele nos fez, né? E é de acordo, então, com o nosso estilo pessoal de evangelização, né? Então, você pode ser confrontador ou intelectual, né? Testemunhal, interpessoal, né? Convidativo, prestativo, né? Você pode ter um desses estilos ou mais do que um desses,
e ser muito bem sucedido no evangelismo, né? Lembrando que ele precisa ser natural, ele precisa ser pessoal, ele precisa ser verbal, ele precisa ser coletivo. E de nós, então, pensarmos, né, nesse período difícil que nós estamos vivendo, de como Deus pode nos usar para que o nome dele possa ser glorificado através das nossas vidas, ok? Então, de uma forma geral, nós vimos os estilos, né? E vamos nos preparar nessa semana para que na semana que vem possamos ter um momento assim em que você, depois de fazer o seu teste, né, do seu estilo predominante, nós possamos conversar um pouquinho e usar então também assim, dar um passo além no uso aí do Zoom, né, para que possamos dividir em salas e tal, e a Miliane depois vai explicar mais ou menos como isso poderá ser possível a semana que vem. Uma coisa que eu quero deixar aqui para você é a questão de que institutos de pesquisas sérias, né, como o Instituto Barna dos Estados Unidos, vai dizer, então, uma estatística muito preocupante, né, de que 93% dos crentes, eles não tiveram a oportunidade de levar uma pessoa a Jesus como Salvador. Não tiveram essa experiência. 93%. Né? E só 7% dos evangélicos, de uma forma geral, dos evangélicos, por exemplo, que não estão na linha de frente, né, que não são missionários, né, que talvez não tenham um cargo específico de pastor, alguma coisa assim, né? Fora isso, os evangélicos eles estão muito acomodados. E eu quero, então, aguçar em você a cidade de, nesse tempo, nós estamos aprendendo a evangelizar do nosso jeito, aquela pressão de que não somos adequados, mas de você, então, aprender a falar do evangelho de uma forma natural, de uma forma verbal, pessoal e coletiva, né? E essa é a nossa tentativa nesse período, aproveitando o texto do Sermão do Monte que diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E sendo sal, nós precisamos não perder o sabor, senão vamos nos tornar irrelevantes. E se somos luz, não podemos estar nos escondendo, mas que deve brilhar a nossa luz, né, diante dos homens, para que glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Ok? Eu quero abrir aí a possibilidade de você fazer algum tipo de comentário, ou falar com a Miliane aí se tem algum tipo de comentário, alguma coisa assim. Tem, pastor. A Tamires fez um comentário lá no início, ainda quando você estava falando do evangelismo que funciona. Uhum. Ela falou que ela percebe que as pessoas ouvem falar sobre Deus, o poder, a proteção, a misericórdia, mas que sobre Jesus elas sabem muito pouco, além de que ele morreu na cruz e deu alguns ensinamentos. E histórias que hoje até são usadas como justificativa para os próprios pecados. Quando conversamos sobre salvação, o plano de Deus, de modo pessoal, individual, parece que é um campo totalmente desconhecido. Então, ela acha que falta a igreja aprender e fazer o evangelismo puro de amor e redenção de Jesus como centro. E que ela percebe que aquilo que é óbvio para a gente, que é da igreja, não é óbvio para quem não foi salvo. E nós não atentamos que o óbvio precisa ser dito. Verdade. Então, e aí eu posso dizer a você que tem esses pontos do evangelho, né? Deus nos ama, né? Deus nos ama. Eu acho que todo mundo aqui sabe disso. Deus nos ama, né? Aí, segundo ponto, né? O pecado nos separa de Deus. Deus nos ama, o pecado nos separa de Deus, né? Mas Deus resolveu continuar nos amando, mesmo nós sendo pecadores, e enviou Jesus como o nosso Salvador para morrer na cruz
por causa dos nossos pecados. E nós precisamos dizer para as pessoas de que eles precisam tomar uma decisão, porque a Bíblia vai dizer para nós de que é necessário confessar com a nossa boca e crer de coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e de que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E assim, então, nós teremos nossos pecados perdoados e poderemos, então, estar desenvolvendo uma nova vida com a ajuda do Espírito Santo. Então, todos nós que estamos aqui temos a condição de, talvez com uma palavra ou outra, de pegar esses princípios do Evangelho, né? E você precisa avaliar isso. Será que eu tenho condições de lembrar dos princípios principais do Evangelho? Deus me ama, o pecado faz separação entre Deus e os homens, mas Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, como prova de que Deus continuou nos amando. Eu preciso tomar uma decisão em torno do Senhor Jesus. Isso é uma forma simples de você estar tendo certeza de que tem condições, de uma forma natural, verbal, né? Estar pregando o Evangelho para alguém. Como a Tamires disse, é realmente assim. Coisas que parecem para nós serem muito óbvias, mas nós, às vezes, falamos para as pessoas de que eles podem mudar de vida. Aí elas pensam mudar de vida, eles pensam de que vão ficar financeiramente equilibrados, se estão doentes vão ser curados, e tudo isso faz parte da pregação do Evangelho. Tudo isso faz parte. Agora, não são as questões mais fundamentais na questão daquilo que é a prioridade máxima, que tem o peso da eternidade. Ter Jesus como Salvador ou não. Você falar para as pessoas que Jesus cura pode ser um ponto de partida para chamar a atenção dela, mas isso tem que ser acompanhado com a pregação básica do Evangelho, exigindo dela uma posição, uma decisão. Mais alguma coisa, Miriam? Eu queria fazer um comentário, pastor. Uhum. A gente trabalha, eu trabalho lá com os meus estudantes, uma coisa chamada autoconhecimento e autogestão. Então, eu entendo que quando a gente tenta identificar qual é o nosso estilo de evangelismo, ou os nossos estilos, porque eu não estou muito convencida que sejam só, não, pastor, sinceramente. Nem precisa, geralmente não é. Só tem um predominante. Então, na verdade, isso significa que a gente aprende a usar melhor o nosso potencial e a gente aprende a descobrir, para neutralizar com a graça, né, com a força do Espírito Santo, neutralizar aquilo que poderia ser um problema no nosso estilo de evangelização. Não é, eu não entendo, né, que a gente está só numa busca, como a gente tem falado aqui, intelectual sobre o tema. A gente está numa busca prática do tema. Eu entendo que esse é o seu objetivo, que a gente se torne cristãos capazes de usar positivamente o que Deus nos deu de potencial e neutralizar aquilo que pode ser um problema. Exatamente. Exatamente isso, para ajudar a vocês a cumprirem a tarefa, que parecia também ser alguma coisa muito distante da realidade de muitos. E nós estamos percebendo aqui que não, né? É interessante de que nós precisamos entender também a necessidade que o tempo nos impõe de, dentro dos nossos limites, da gente crescer na questão do uso das redes sociais para isso também, né? Porque até da questão da igreja mesmo, a questão da live, por exemplo, antes era um complemento. Alguém podia dizer assim, depois do culto, hoje, como é que foi a transmissão online? Né? Quando o culto era essencialmente presencial. Caiu um pouquinho, que pena, tá? Mas a gente não ficava tão preocupado. Agora não, agora a live, né? Antes era um complemento, agora se tornou um fundamento. Agora, a gente precisa também entender de que as nossas conversas no WhatsApp, né? O uso do nosso Facebook também precisa ter esse peso de evangelismo, né? Aí é lógico que você vai poder colocar outras coisas lá também e tal, mas estrategicamente você vai ter que fazer isso também, visando alcançar as pessoas para o evangelho.
Gosto entre outras pessoas, mas uma que me chama a atenção agora é o Carlinhos, né? Eu gosto de ver o Carlinhos. O Carlinhos conversa sobre muita coisa, né? Mas ele sempre também está colocando alguma coisa que envolve o Evangelho, que leva as pessoas a uma reflexão bíblica. Acho que ele é um bom exemplo para nós na questão do bom uso também das redes sociais, porque a gente precisa aprofundar nessa questão do evangelismo digital também, né? E veja só como isso é possível. O fato de tantos aqui hoje estarem aqui ligados aqui com a gente através do aplicativo, né? E talvez isso fosse um fantasma, e você tem conseguido. Então, a gente também precisa avançar nessa questão do evangelismo digital, trabalhar também para isso aí, talvez na nossa escola dominical mesmo, nós estarmos trabalhando a possibilidade do aprofundamento do ensino básico, da possibilidade de evangelizar de forma digital. Quero também agradecer hoje aqui a boa frequência, né? Eu vi aqui que teve um determinado momento, tinha mais de 50 pessoas aqui ligadas aqui. Louvo a Deus por isso. Oremos. Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de refletirmos na sua palavra. Eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, de que o Senhor possa estar completando a obra na vida de cada uma pessoa que está nessa sala. Nós possamos estar pensando nessa realidade que é o céu, a realidade que é o inferno. Deus, nesse tempo de tanta gente partindo, que nós possamos estar também nos preocupados em pregar o Evangelho, em viver o Evangelho, né? E fazer isso de uma forma natural, de uma forma verbal, de uma forma pessoal, de uma forma coletiva. Que a busca pela definição do estilo predominante possa nos fazer pregadores do Evangelho de uma forma eficaz para a glória do Teu nome. Sei também que tem outras batalhas que as pessoas precisam vencer. A Deus, eu peço então que o Senhor possa dar livramento, autoridade, consciência de quem elas são em Cristo Jesus, para que nós possamos ver o Evangelho avançar. Nós louvamos o Teu nome e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí domingo que vem, hein, irmãos? Não me deixe sozinha na sala, hein? Vamos participar. Vai ser uma bênção, vai pensando aí no seu estilo, vai orando, vamos aí viabilizar esse questionário durante a semana e vai ser uma bênção, né? Vai ser mais dinâmico. Próximo domingo. Nossos avisos bem rapidinhos, porém necessários, e prestem atenção, né? Hoje às 19 horas, nosso culto presencial, e quem não pode, nossa live. Terça-feira, terça do avivamento, culto e convide, uma excelente oportunidade para as pessoas, né? Fala em oração, todo mundo quer uma oração, então uma boa estratégia. Aí vem as programações departamentais durante a semana. Começamos na quarta-feira. Quarta-feira, 20 horas, encontro da União de Homens, também bem dinâmico, com a participação. Homens, participem. Vamos aumentar aí o número de participantes. Todas as programações dos departamentos são através do Zoom. E na quinta-feira, vez dos jovens. Jovens, levantem-se, né? Vamos participar aí. Toda quinta-feira o horário é às 18h40, às quintas-feiras, com o licenciado Rafael. E termina a sexta-feira com o encontro dos adolescentes, às 20 horas, o culto também dinâmico, de treinamento, às vezes com temas especiais. Vamos participar, pais, avós, estimulem aí os seus filhos, os adolescentes, para que possamos estar aí conectados com a palavra durante a semana. Muito obrigada pela sua presença. Fiquei muito feliz aqui. Tem aqui irmãos que estavam um pouquinho sumidinhos. Hoje matei saudade. Sua presença é muito importante, irmãos. Vamos convidar e vamos ampliar aí a quantidade de alunos na nossa escola bíblica dominical. Próximo domingo, eu e você e eu aqui, ó, juntinhos na EBD, ok? Vamos dar aquele tchauzinho. Bem rápido. Olá, Paulo Taylor. Feliz aniversário, Paulo. Obrigado, Ron. Amanhã. Paz, querido. Até mais. Até mais. Tchau, Deus gente. abençoe a Bom domingo todos. da semana. Fiquem na Bom paz. domingo.